Olá, sejam bem-vindos ao programa Entrevista. Vamos falar sobre problemas relacionados ao cérebro, ou seja, doenças neurológicas, tratamentos, cuidados, prevenção. Eu converso com o neurologista Gabriel Pereira, coordenador da unidade de AVC do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian. Bem-vindos, o programa Entrevista começa agora. Doutor, seja bem-vindo ao programa Entrevista aqui da TV UFMS. Muito obrigado, Ida. É um prazer estar aqui. Doutor, queria que o senhor fizesse uma introdução, né, explicando exatamente sobre sua especialidade, né? A gente fala de neurologia, mas é complexo, né? Qual que é o papel do neurologista? Bom, a gente pode dizer que a neurologia ela é o ramo da medicina que se dedica a estudar as condições do sistema nervoso central. Seja essas condições do sistema nervoso central, propriamente dito, cérebro, medula, o sistema nervoso periférico, que são os nervos e os músculos, e ainda o sistema nervoso autônomo, que é aquela parte do sistema nervoso que coordena o funcionamento dos nossos órgãos internos. Doutor, e quando procurar um neurologista, todo mundo tem uma dorzinha de cabeça, isso dá para passar batido? Que momento se preocupar e lembrar, olha, tem especialista, preciso marcar? Exatamente. O neurologista ele se dedica, né, ao estudo dessas condições mais comumente como as dores de cabeça, desmaios e crises convulsivas, né, perdas de força em alguma parte do corpo, alterações de sensibilidade, como formigamento, né, e até eventualmente de algumas dificuldades de sono também, tonturas, né, são todas esses sintomas são da competência do neurologista. O cérebro, ele tem uma função importantíssima, né, para todo o sistema. Nosso cérebro, ele, na verdade, é responsável, né, desde o que a gente conhece como consciência, né, que é nosso estado acordado e ciente do ambiente que nos cerca, até o controle de funções mais executivas, né, como a função motora, a linguagem, a visão, a alteração, o controle, né, sensitivo. Tudo isso passa pelo sistema nervoso central e, mais especialmente, torna-se consciente para a gente quando chega no nosso cérebro, tá? Então, às vezes, muitos pacientes acabam não entendendo, né? Poxa, doutor, eu tive um AVC, não estou enxergando bem, será que eu devo ir no oftalmologista? O oftalmologista falou que era coisa do cérebro. O que isso tem a ver com a visão? É porque todas essas funções sensitivas, né, para se tornarem conscientes para a gente, elas precisam chegar até o cérebro. Então, se eu tiver alguma alteração no cérebro, eu acabo perdendo também essas funções. Tem que procurar e tem que ter esse acompanhamento. O histórico familiar conta muito também, doutor? Na neurologia, existem algumas doenças que são genéticas, né? Principalmente algumas distrofias musculares, alguns tipos de epilepsia e também algumas outras que a gente tem um componente de risco que é transmitido hereditariamente, né? Como, por exemplo, a própria enxaqueca, né? E o risco de acidente vascular cerebral. Então, o componente genético existe, é bem forte, né? Mas ele acaba, em algumas situações, né? Não sendo completamente determinante. Por exemplo, a gente vê nas questões de algumas demências, né? Que são aquelas perdas de memória, perdas de função cognitiva. A carga genética influencia nos 70%, mas eu ainda tenho 30% ambiental, que se eu mudar estilo de vida e trabalhar com uma alimentação saudável, um hábito saudável, eu consigo muito reduzir a chance de evoluir para uma demência. Você falou da qualidade de vida, né? Isso inclui atividade física, alimentação, sono. Tudo isso aí pode influenciar a uma causa de dor de cabeça e agravar. É esse o caminho mesmo, né? Quando a gente fala especificamente das dores de cabeça, né? Nós temos a primeira causa de dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional. A cefaleia tensional comete aí, vamos colocar uns 60%, 70% da população. Ela é uma dor tipo queimação, mas na região da nuca ou em aperto. Ela é de leve a moderada intensidade e muitas vezes o paciente nem chega aí para o hospital por conta disso, tá? A segunda crise mais comum
Segunda doença mais comum que leva a dor de cabeça é a enxaqueca. Essa, sim, essa é uma dor de cabeça um pouco mais forte e acaba sendo a primeira causa de visita em hospitais, né, em pronto-socorro, porque ela é uma dor de cabeça muito intensa, né, de moderada a forte, pulsátil, muda de lado, né, às vezes dói só na metade, às vezes dói a outra metade, e isso faz com que o paciente necessite de um tratamento medicamentoso endovenoso. E o que a sua pergunta tem a ver com isso? A sua pergunta tem tudo a ver com isso, né? Porque à medida que a gente tem um estilo de vida irregular, né, que a gente não tem muito horário, né, de alimentação, horário de sono regular, não faz uma atividade física, esses fatores acabam sendo como gatilhos para a dor, né, para desencadear a dor. Muito interessante, tem a ver com o controle do nosso ciclo circadiano, tá certo? Porque essas atividades acabam funcionando como marcadores do nosso relógio biológico. E isso, ao se desregular, desregula a crise de dor, né? Então, aquela coisa, né? Eu vou para a cama, mas eu vou levar meu celular, vou levar o tablet. Aquela luminosidade, né? Aquela luminosidade azul ali, daquela tela azul, atrapalha muito a produção de alguns hormônios relacionados ao sono. Consequentemente, sua qualidade de sono vai ser ruim e você vai ficar muito mais sintomático no dia seguinte, né? Desde piora da dor de cabeça até falta de concentração, declínio cognitivo e assim sucessivamente. Ou seja, essa tecnologia, a gente está sempre com o celular, com o computador ou TV, tudo isso contribui também para desencadear, para causar dor de cabeça, né, doutor? O uso de celular, e até porque, por conta da postura também, né, doutor? A postura causa, a má postura causa dor de cabeça. Isso eu nem entrei nesse assunto, mas é uma coisa que está sendo descrita recentemente, né? Uma série de tendinites aqui nas mãos, né, relacionadas à digitação, e também muita cervicobraquialgia, né? Porque essa é a postura que o paciente, que a pessoa fica para usar o celular, né? Sempre com a cabeça fletida, né? Usando muito aqui seus polegares, flexores, que aí acaba levando algumas tendinites relacionadas a esse uso excessivo. Quais são as outras doenças, né, neurológicas aí que a gente poderia distribuir em tópicos? Bom, como a gente falou, assim, a gente poderia dividir, né, o sistema nervoso em 3 seções, praticamente. Né? O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso autônomo. No sistema nervoso central, né, a gente tem desde das demências, né, declínios cognitivos, perda de função executiva, a gente tem o próprio acidente vascular cerebral, a gente tem as epilepsias, a gente tem os transtornos de movimento, como o Parkinson, né, os tremores, que são bastante vistos também no pronto-socorro. Em relação à medula, a gente tem uma série de mielopatias, que a gente chama, né, que dão aqueles quadros de paraparesia, né, o paciente fica paraplégico, paraparético, seja infecciosos ou traumáticos. Quando a gente passa aí nessa transição, o sistema nervoso central para periférico, a gente ainda tem as doenças do neuromotor, como a esclerose lateral amiotrófica, né, a amiotropia espinal. Depois, no sistema nervoso periférico, polineuropatias, principalmente polineuropatia diabética, muito comum, aquele formigamento, né, dos pés. A gente pode ter algumas miopatias, né, que são doenças que levam à fraqueza muscular, geralmente congênita, miopatia de Duchenne, e assim sucessivamente, e até que a gente chega no sistema nervoso autônomo, né? E aí a gente tem diversas desautonomias, como, por exemplo, a desautonomia, né, isolada, que é quase uma variante de Guillain-Barré, e alguns quadros desautonômicos também que acompanham algumas demências e doenças de Parkinson. Tá? Então, é um território bem amplo, né? Uma especialidade que hoje a própria Academia Brasileira de Neurologia reconhece 12 subespecialidades dentro da neurologia, certo? Então, chegou ao ponto, nós estamos falando aqui de subespecialidades. Né? Então, ou seja, tem a especialidade neurologia e dentro da neurologia essas subespecialidades, né? Até porque o conhecimento está avançando muito rápido ultimamente, né? E em alguns casos, algumas doenças, a nível genético, né?
temos recentemente tratamento genético para algumas distopias, né? E isso é muito difícil se manter atualizado em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, por isso a necessidade dessa subespecialidade. Agora, doutor, são problemas, né, doenças que atingem tanto homens como mulheres, tem um estudo, né, um perfil? Sim. Bom, acho que a gente pode, como linhas gerais, né, traçar que as doenças neurológicas são as principais causas de incapacidade, de perda de qualidade de vida da população, certo? E elas se distribuem em várias faixas etárias, né? É claro que o peso de cada doença neurológica varia dependendo de cada faixa etária que nós estamos falando. Se a gente pega ali a primeira infância, a gente vai ter uma influência muito maior das causas infecciosas, né, como, por exemplo, as meningites e as encefalites, né? Quando a gente começa na adolescência e vai até a idade adulta, provavelmente a população vai estar começando a sofrer mais a enxaqueca e perder dias de trabalho por crises de enxaqueca, né? Do meio da idade adulta, né, até a terceira idade, a gente vê uma disparada muito grande dos acidentes vasculares cerebrais, né? Hoje a principal causa de incapacidade no país é o acidente vascular cerebral, a segunda causa de morte, e ali já entre os idosos, né, ganhando peso e rivalizando com acontecer em termos de perda de qualidade de vida, temos as demências, né, Alzheimer e demências associadas. Uhum. Alzheimer atinge mais as mulheres e Parkinson os homens? Tem esse estudo, doutor? Não, na verdade atinge ambos os sexos, assim, sabe? Mas essa é uma questão muito comum no consultório, né? Na prática, as pessoas confundem, né, Alzheimer com Parkinson, né? Ambas são doenças degenerativas, né? Ou seja, elas resultam de perdas de neurônios no nosso cérebro, mas as manifestações são um pouco diferentes, né? Enquanto no Alzheimer, né, eu começo, o primeiro problema é um déficit de memória, essa é aquela memória recente, e eu vou progressivamente perdendo independência, perdendo autonomia. O grau de esquecimento, né, doutor? Não só o grau de esquecimento, mas ele começa a ter, por exemplo, desorientação espacial, dificuldade de mexer com dinheiro, né? Então, que tecnicamente não são coisas de memória, né? São outras funções cerebrais que estão sendo perdidas. Já o Parkinson, não. O Parkinson, o que a gente vê, a primeira manifestação, em geral, são as manifestações motoras, né? Em que predomina um quadro de rigidez, podendo ou não ter tremor, né? Então, o paciente fica andando parecendo um bloco, né? E em fases mais avançadas eu vou acabar tendo esquecimento, tá? Mas essencialmente é essa a diferença. O Parkinson começa com tremor, rigidez, e o Alzheimer começa com declínio de memória. Doutor, uma curiosidade em relação ao aneurisma. Tem sinais ou não? É realmente uma doença silenciosa? É um problema que, hora que detecta, às vezes já perdeu a vida. Primeiro, vamos colocar isso em perspectiva, tá? Qual é o problema, o tamanho do problema de você ter um aneurisma, né? Então, o problema de você ter um aneurisma é quando ele se rompe, né? E aí acaba dando uma condição chamada hemorragia subaracnóide. Para a gente explicar bem para quem está assistindo a gente, o que é exatamente o aneurisma, que o senhor falou que se rompe, né? Ok. O aneurisma, então, considera que a gente tem uma artéria, né? Ele é uma região de fraqueza na parede dessa artéria e que acaba se abaulando, fazendo uma pequena bexiga ali, né? O sangue ele vai fazendo uma força de dentro da artéria para fora, até que isso se abaula, faz uma bexiga e ela chega num tamanho crítico e acaba se rompendo, né? Fazendo um extravasamento de sangue por toda a região que cobre o cérebro, tá? Então, isso é um tipo de AVC, especificamente um tipo de AVC hemorrágico. Só que quando eu coloco todo o universo dos acidentes vasculares cerebrais, eu tenho 80% são AVCs isquêmicos, tá? 80% são AVCs isquêmicos, 20% são AVCs hemorrágicos, desses 20%, 15% são hemorragias intraparenquimatosas e só 5% são essas hemorragias subaracnoides causadas por aneurisma, tá? Então, em geral, o seu surgimento é assintomático, tá? A pessoa não sente nada e, muito frequentemente, a primeira manifestação já é a própria ruptura
do aneurisma, tá? Uhum. Eventualmente, em algumas exceções, alguns pacientes têm sintomas por compressão do próprio aneurisma, ele vai crescendo e comprime outras estruturas, ou chega a ter alguma queixa de dor de cabeça, tá? Então, como que a gente tem que discutir, né, desconfiar de uma dor de cabeça, né? Quando essa dor de cabeça é uma dor de cabeça não típica, né, é uma dor de cabeça não inédita para você não está acostumado, ela é uma dor de cabeça que não está cedendo com o uso de analgésicos, não está melhorando com analgésicos, começou a acordar o paciente à noite, tá? É uma dor de cabeça que começou depois de uma certa idade, tá? Então você já é mais idoso, já começou a ter dor de cabeça, ou ainda uma dor de cabeça cuja intensidade chega a níveis insuportáveis dentro dos primeiros 5 minutos, tá? Então, assim, para quem tem enxaqueca, por exemplo, isso é muito claro, essa diferença, né? A enxaqueca ela vai crescendo devagarzinho, ali 1 hora, 40 minutos, 1 hora depois é que ela fica insuportável, né? A dor do aneurisma, não. A dor do aneurisma é você estar aqui conversando, de repente, ai, que dor de cabeça, e em 5 minutos ela já está na intensidade máxima insuportável. Aquela pontada mesmo, né? De estar conversando, como o senhor descreveu, ai, que dor. É isso, né? Exatamente. O termo que a gente encontra nos livros é até assim, você fala trovoada, dor de cabeça em trovoada, né? De tal caráter súbito e intenso que é essa dor. Uhum, é o que a gente tem aí na literatura. A sua especialidade é AVC, nós temos o Hospital Universitário que tem essa referência de atendimento. Eu queria 2 pontos, né? Como investigar o problema, né? E o tratamento e a questão de não descobrir a doença a tempo e salvar vidas, né? Que é a nossa referência no Hospital Universitário. Desde o ano passado, né, em 5 de maio de 2019, a gente inaugurou aqui a primeira unidade de AVC, né? Então a gente montou a linha de AVC aqui com o apoio da rede EBSER e da gestão do Hospital Universitário. E já conseguimos fazer mais de 300 atendimentos, né, sendo que desses 25%, né, desses atendimentos foram pacientes com AVC isquêmico trombolizado, ou seja, que chegaram rápido aqui para a gente tiver a oportunidade de receber o tratamento, né. A gente acaba sendo uma referência maior para o AVC isquêmico, que é esse 80% dos casos, né. E aí, para esse subtipo, o tempo de evolução é fundamental, tá? Quanto mais cedo o paciente chega até um hospital de referência, maior a sua chance de receber o tratamento e voltar para casa com sequelas mínimas, tá? Então, isso é muito importante, que todas as pessoas que estão nos ouvindo saibam reconhecer os sinais e sintomas de um AVC, né, que é ao contrário desses outros subtipos que a gente discutiu há pouco. O AVC isquêmico não dói, né? Geralmente ele se manifesta por uma perda de função de alguma parte do corpo. É o isquêmico. Uma boca torta, o isquêmico, seja uma boca torta, né, a perda de força em algum lado do corpo, alteração de sensibilidade, alteração de visão ou dificuldade de ouvir, de entender o que é dito ou falar, tá? Qualquer um desses sintomas já pode ser um sinal sugestivo de AVC e demanda o acionamento do nosso serviço pré-hospitalar aqui no Brasil, que é o SAMU 192. O SAMU vai fazer a triagem do seu caso e levar no menor tempo possível para o hospital de referência. Tá? Ou seja, o tempo-resposta que chega no hospital universitário é o tempo também da cura, né? E menores sequelas que sejam. Isso, a gente tem, sendo mais objetivo, 4h30 só de janela de oportunidade para fazer esse tratamento, tá certo? Então, à primeira vista, você pode pensar, poxa, mas 4h30 é muito tempo. Não, não é não, porque se você estiver sozinho, você precisa reconhecer que está passando mal, nem sempre você vai ter dor, você precisa acionar o serviço, né? A ambulância precisa chegar na sua casa, fazer o primeiro atendimento, levar para o hospital. Dentro do hospital tem alguns passos que a gente precisa fazer, como a tomografia, os exames de sangue, para depois decidir sobre o tratamento. Então, acaba sendo um processo que está muito bem organizado para que a gente consiga fazer esse tratamento. E por que o hospital universitário é referência? É em relação a equipamentos? O que a gente tem no hospital universitário que o torna como referência? Então, a gente, do ano passado, né, pleiteou a
a montagem, né, a organização da linha de cuidados do AVC. A linha de cuidados, para quem não sabe, é um componente da rede de urgência e emergência, um programa, vamos dizer assim, do Ministério da Saúde, que fomenta os hospitais a fazer esse tipo de tratamento, né? Então, os hospitais eles podem se organizar com protocolos internos, né? Se organizar em termos de fluxos internos, para que possa ser credenciado como referência junto ao Ministério da Saúde e aí receber um incentivo financeiro por esse credenciamento, tá certo? Vale a pena destacar que esse tratamento, né, ele é muito mais de organização interna do seu serviço do que de tecnologia, né? Então é uma questão de você pensar diferente a doença, estabelecer fluxos de prioridade diferentes dessa doença e tendo uma tomografia, né, e a medicação, que é a medicação alteplase, a gente consegue fazer o tratamento dessa condição. Otimizar a logística de atendimento a esse paciente. E essa palavra resume tudo, logística, exatamente. Logística. Doutor, para esse paciente de AVC isquêmico, o tempo de internação, de recuperação, depende de cada um também, idade. Os sintomas, né, e consequentemente as sequelas, elas dependem muito da região do cérebro que for acometido e do tamanho da lesão, né, do tamanho da isquemia que for delimitada. E quanto mais grave ou mais tardio esse paciente chegar para a gente, maior a chance que ele vai ter de chegar já com complicações clínicas, como fatores de risco, né, que a gente chama de não modificáveis, né? O AVC, o acidente vascular cerebral, ele é mais prevalente entre os homens a partir dos 65 anos. Mas vale a pena destacar que pode acontecer em qualquer idade, tá? Existem casos de AVCs em crianças, até AVCs intraútero em fetos, tá? Depois em recém-nascidos, tá? A mulher na idade fértil é uma fase principalmente vulnerável, né? Porque ela tem muita influência dos hormônios, então esses hormônios acabam aumentando o risco protrombótico dessa paciente, né? Então, a própria gestação é um período de bastante risco também, mas como no cômputo geral, né, no global de todos os casos, sexo masculino e idade acima de 65 anos é onde a gente vê o maior número de doenças. Doutor, qualidade de vida é fundamental para ter mente e corpo são, para ter essa qualidade de vida. Cabeça conta muito, né, doutor? E a gente está num ano atípico, né, e que muitos problemas estão surgindo de saúde, questão emocional também. Então, quando se fala da questão neurológica da pessoa, todo cuidado, né, atividade física, qualidade de vida, alimentação. Sem dúvida, 2020 está sendo um ano muito difícil e temos aprendido muitas coisas, né? Temos aprendido não só especificamente do Covid, mas aprendido como nos relacionar com os outros, né? E como a nossa postura pode nos ajudar em relação a uma boa qualidade de vida e prevenção de doenças. Uma série de condições neurológicas têm sido descobertas aí associadas com esse novo vírus, né? Que variam desde neuropatias, né? Ou seja, comprometimento dos nervos periféricos. A mais famosa delas é a dificuldade da audição, a hiposmia, né? Então as pessoas estão perdendo o olfato, o paladar. Outras condições comuns que a gente vê é uma condição chamada síndrome de Guillain-Barré, né? Que é uma fraqueza, uma polineuropatia, às vezes induzida pelo próprio vírus da Covid. Alguns casos bem mais graves, né? De edema cerebral, com até em alguns casos de herniação, trombose venosa cerebral e acidente vascular cerebral. Tudo isso em consequência desse vírus. Mas mesmo se você não foi acometido por vírus, se você, a maioria de nós, né, sendo obrigado a ficar em lockdown, ficar em quarentena, temos sofrido, né, muito em questões psicossociais, né, a questão de transtorno de ansiedade relacionado ao isolamento, a não poder encontrar com seus familiares, né? Por mais que a gente tenha, como a gente está fazendo essa entrevista, né, esse artifício da tecnologia, para o ser humano acaba sendo muito vazio, né? É um contato distante, é um contato que não substitui aquele contato de estar do lado e de poder abraçar o
próximo. E isso é o emocional, e a cabeça é o emocional o tempo todo, né, doutor? Porque se a cabeça não estiver legal, acomete outros órgãos e a saúde toda, né, do organismo. Exatamente, sem dúvida. A gente tem até um grupo de doenças, né, chamadas doenças psicossomáticas, né, que são doenças em que a nossa mente, né, quando em estresse extremo, né, acaba manifestando sintomas físicos, né? E aí a gente tem desde as úlceras nervosas, né, até síndrome do intestino irritável, algumas doenças de pele, queda de cabelo, de origem emocional, né? São manifestações tecnicamente psicossomáticas. Doutor, para a gente encerrar, queria que o senhor fizesse as suas considerações em relação à orientação, quando procurar o médico, a questão da alimentação, saúde neurológica. Queria que o senhor deixasse um recado aqui para todo mundo. Nossa população está envelhecendo, né? É possível que na próxima década as pessoas acima, né, de 65 anos já sejam parte considerável da nossa população. Com isso, condições como as demências e os acidentes vasculares cerebrais tendem a crescer. A forma que a gente tem de evitar isso é cuidando da nossa saúde do ponto de vista cardiovascular desde muito cedo, né? Fazendo uma atividade física regular, 5 vezes por semana, utilizando uma dieta com baixo nível de gorduras, né, e principalmente sal, evitando o uso de bebida alcoólica excessiva, assim como cigarro, né? E, enfim, tendo bons hábitos de vida é a forma que a gente tem de chegar mais saudável na velhice. Né? Doutor, obrigada pela sua participação aqui na programação da TV UFMS. Grata. Eu agradeço muito pelo convite, Ida. Eu conversei com o médico neurologista Gabriel Pereira Braga, coordenador da unidade de AVC do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian. O Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.